Boa noite. Boa noite. Oi, Ellen, boa noite. Oi, mãe, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Deide. Tudo bem, Ellen. E você? Quanto tempo? Que honra ter você na minha live. Eu acho que é a primeira vez. Claro que eu lembro de você. Você trabalhou comigo. Muito bom, seja muito bem-vinda, viu? Fico muito feliz que você está aqui hoje. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. Para hoje a gente conversar um pouquinho mais sobre maturidade e imaturidade emocional. Não tem como falar de maturidade sem nós falarmos também sobre a imaturidade emocional. Oh, muito obrigada, Ellen. Olha, eu vou começando porque realmente eu preparei muitas coisas para conversar sobre esse assunto hoje. Boa noite, Iesa, porque é um assunto que dá muito espaço para muita conversa, porque tem muitas características, né, que diferem uma pessoa emocionalmente madura de uma pessoa que é considerada imatura. Então, o que tem a ver, né, a autoestima com a maturidade ou a imaturidade emocional? Vamos pensar um pouquinho mais sobre a autoestima. A autoestima, gente, não é só como nós nos vemos no espelho. Isso é só um dos aspectos da nossa autoestima, que está ligada à nossa autoimagem. A autoestima, ela tem a ver com o nosso autoconceito, com a forma como a gente se respeita, o quanto a gente consegue se comunicar bem com as outras pessoas e isso traz a assertividade para nós. O quanto nós nos consideramos merecedores daquilo que nós recebemos e daquilo que nós fazemos, o quanto nós nos sentimos capacitados para isso. Então, tem muita coisa a ver. Boa noite, Alisson. Boa noite, Márcia. Boa noite, Manu. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. E aí, tem um psicólogo americano, ele chama Nathaniel Branden. Ele estudou sobre a autoestima durante toda a carreira dele. Então, foi aí mais de 30 anos de estudo sobre esse aspecto, né, da nossa vida, que é a nossa autoestima. E ele tem toda uma teoria que se chama psicologia da autoestima, onde ele vai falar sobre aspectos que compõem a nossa autoestima, como esses que eu falei para vocês de uma maneira bem geral, e também falar sobre formas de melhorar a nossa autoestima ao longo da nossa vida. Mas esse hoje não é o meu objetivo com essa live. Eu vou fazer na semana que vem e nas próximas semanas também outras lives para falar de autoestima, especificamente dos aspectos que se relacionam com ela, e vou me aprofundar. Hoje eu só estou trazendo esse pano de fundo aqui para vocês compreenderem que a autoestima tem muitos outros componentes que fazem parte dela. Boa noite, Nani. Boa noite, Jefferson. A autoestima, ela também está ligada ao valor que eu atribuo a mim mesma. E isso tem a ver muito mesmo com a nossa maturidade emocional. Por quê? Uma pessoa que é madura emocionalmente, ela entende que ela tem a capacidade
de estar onde ela está. Gisele, o que é isso? A pessoa, quando ela é madura emocionalmente, ela consegue se perceber como um ser importante, como alguém que faz a diferença na vida das outras pessoas. Mas uma pessoa que é imatura, ela tenta o tempo todo trazer a atenção para si, porque na verdade ela não se considera importante o suficiente. Então é uma pessoa que está sempre tentando se provar, tentando competir com as outras pessoas para que ela assuma espaço na vida, seja isso nos relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relações de trabalho e até no relacionamento com a gente mesma, né? Com a gente mesmo. Então, a maturidade emocional, a nossa imaturidade emocional, ela passa por nós primeiro, antes de chegar nas outras pessoas. Boa noite, John. Então, existem aí 2 componentes muito importantes que eu gostaria de trazer para nós hoje. O primeiro componente é o autorrespeito. O que é o autorrespeito? É a confiança que eu tenho de que eu sou merecedora daquilo que eu tenho, seja nos meus relacionamentos pessoais ou profissionais. Então, eu considero que eu, Gisele, sou psicóloga, tenho capacidade, eu considero que eu mereço o lugar que eu estou construindo enquanto profissional. E eu também considero que eu mereço todas as coisas que eu consigo através das minhas relações pessoais. E aí, o autorrespeito tem a ver com o olhar para nós de autoaceitação também, porque é quando eu me permito ser como eu realmente sou. Não aquilo que as outras pessoas gostam ou gostariam que eu fosse por algum motivo. E aí eu trago uma coisa muito importante. Sempre que você está tentando assumir, bancar a expectativa do outro sobre você, você pode ter sofrimento. Por quê? A régua do outro não é a mesma da sua. O que significa isso? Significa que a expectativa do outro poderá estar muito acima daquilo que você pode e consegue dar naquela relação. Então, a sua forma de se ver, você se aceitar como você realmente é, tem a ver diretamente com o seu autorrespeito, ou seja, o respeito que você tem por si mesma, por si mesmo, e também tem a ver com a maneira como você se coloca no mundo. Sabe aquelas pessoas que você considera assim, nossa, ela é bem segura, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero me inspirar nessa pessoa. Então, existem alguns componentes aí por detrás que faz com que essa pessoa assuma essa autoconfiança. E essa autoconfiança, ela pode ser sim genuína ou ela pode ser uma máscara para que essa pessoa consiga ter a atenção de outras, que se ela fosse um pouco mais insegura ou fosse como ela realmente é, ela não conseguiria. Então, assumem aí existe um universo de possibilidades, mas podem haver, em geral, essas 2 possibilidades de existir e de se mostrar como realmente é, considerando esses 2 cenários que eu trago aqui. Um outro componente da nossa autoestima, muito importante, tem a ver com a nossa autoeficácia. Ou seja, eu me sinto capaz de estar aqui. Eu tenho capacidade profissional, técnica, pessoal para estar aqui. E isso, estar aqui que eu digo, no meu lugar agora de psicóloga, mas como que eu me vejo no meu casamento, por exemplo? Como que eu me vejo nas minhas relações de amizade? Será que eu me considero eficaz nas minhas relações de amizade? Será que eu me considero realmente eficaz nas minhas relações com o meu esposo, com a família do meu esposo, com a minha família? Então, eu estou trazendo aqui para a gente ampliar. E aí eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês também ao longo dessa live. Até aqui,
O que eu estou falando faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode ir mandando aqui, que aí vai subindo aqui. E aí, em alguns momentos da live, eu vou parar para responder o que tiver por aqui. Não vou me ater muito aqui ao chat, porque senão eu me perco no que eu preciso falar com vocês. Mas boa noite também para quem está chegando aí. Fiquem à vontade, essa live é nossa. Então, continuando aqui. A percepção que nós temos de nós mesmos e de nós mesmas influencia nas nossas relações. Então, essa é a mensagem principal dessa live de hoje. Se de tudo que eu falar você entender isso, já valeu bastante a sua presença aqui. E aí, pessoal, uma pessoa que é madura emocionalmente, ela assume a responsabilidade por todas as suas ações. Sabe aquela pessoa que fez errado e assume que fez errado? Pede desculpa, reconhece que se excedeu um pouco ali. Então, é uma pessoa que está construindo a sua maturidade emocional. E isso não tem nada a ver com idade. Às vezes, a gente cai nesse erro de achar que por a pessoa ser um pouco mais velha, por ela ter mais experiência cronológica, né, de tempo, de idade, ela é mais madura. Mas não é bem assim que funciona. Boa noite, Cleide. Olha, Beatriz. Oi, Beatriz. Quanto tempo? Boa noite, sejam bem-vindas. Então, pessoal, uma pessoa que está nesse processo de amadurecimento emocional, ela tem a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional de uma maneira mais simplificada? Lógico que existe toda uma teoria por trás, tem um psicólogo americano também chamado Daniel Goleman, que ele tem muitos livros, muitas coisas relacionadas à autoestima. E, aliás, a inteligência emocional em diversos contextos. Mas, de uma maneira bem geral, assim, bem chuta para vocês, o que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Ela reconhece e valida suas próprias emoções, inclusive as emoções que são consideradas mais difíceis de lidar, como desprezo, inveja, raiva, sentimento de ser rejeitado, Então, ela entende que isso está acontecendo e ela procura identificar o que realmente aconteceu ali. Foi uma pessoa ou foi uma situação que ocorreu recentemente que gerou esse sentimento? E ela não tenta colocar de lado. Porque o que acontece com a gente, geralmente, quando vem sentimentos mais difíceis? A gente quer se livrar. A gente quer passar logo, quer sair dessa tristeza logo, quer que a raiva passe logo. Mas quando a gente está alegre, que está com sentimentos que são mais legais, né, que são mais fáceis de lidar, como a alegria, por exemplo, o amor, né, a paixão, enfim, esses sentimentos que geram sensações no nosso corpo, que são as nossas emoções, muito positivas, legais, a gente quer que isso nunca acabe. Então, a gente quer que esse período mais ditoso, mais prazeroso da nossa vida dure toda a eternidade. Só que isso é uma expectativa infantil, porque, na verdade, tudo passa na vida. Os sentimentos bons, aqueles que não são tão bons assim, eles também vão passar. E outra coisa a pessoa possui uma capacidade de estar esperando por aquilo que ela precisa esperar, ou seja, ela consegue adiar as suas recompensas por um objetivo maior. Então, é uma pessoa que pensa a longo prazo e consegue trabalhar e se desenvolver pensando que mais à frente ela vai ter a evolução e ela vai conseguir chegar naquele objetivo. E para isso ela já começa a planejar e fazer pequenas ações desde hoje. Não é assim, eu tenho uma expectativa de que lá na frente eu terei isso. Vamos supor, uma casa.
Igual eu postei hoje nos meus stories, nós estamos no processo de construção da nossa casa. Se eu tiver só a expectativa de que daqui a algum tempo nós teremos a nossa casa, mas não fizer coisas, ter atitudes e comportamentos que condizem com isso, eu vou ter a minha casa daqui a 3 anos? É muito provável que não. Então, isso tem a ver com a nossa maturidade emocional. E aí eu falei hoje mais cedo nos meus stories e gostaria de reforçar isso. Nós não somos 100% maduros ou imaturos em todas as esferas da nossa vida. Existem pessoas que aparentam e inclusive podem até ser em muitas fases, em muitos momentos da vida, completamente imaturas. Mas, às vezes, nós conseguimos assumir ou aparentar uma certa maturidade em algumas esferas da nossa vida, principalmente na parte profissional, que na vida pessoal a gente não consegue muito esconder. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tendo alguma interferência aí no áudio? É porque o meu vizinho ligou o som aqui. Então pode ser que o áudio fique meio ruim, mas eu já tô aqui mesmo, não vou desligar minha live por causa disso, não é verdade? Então vocês me dão um retorno aí se vocês estão conseguindo ouvir bem, se tá tranquilo, se tá tendo alguma interferência, por favor. E aí, ótimo. Jaqueline, vai ficar gravado assim, tá? Assim que eu termino aqui, eu já salvo a live. Então, pessoal, agora vamos falar sobre a imaturidade emocional. Uma pessoa imatura emocionalmente, quando vocês pensam na imaturidade, o que vem na cabeça de vocês? Quando eu penso na imaturidade, eu penso em uma criança. E por que eu penso em uma criança? Porque uma criança, ela ainda não está com a sua capacidade de linguagem e de pensamento abstrato completamente desenvolvida. Então, uma criança, ela vai utilizar dos recursos que ela tem para conseguir aquilo que ela deseja. E quais são os recursos que já vêm com a criança desde o nascimento? Capacidade de chorar, gritar e de sugar para obter o seu alimento. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo habilidades mais complexas. Mas até aí, por volta dos nossos 10, 11 anos, a gente ainda está construindo a nossa capacidade de nos relacionarmos de uma maneira um pouco mais complexa. Mas, uma criança, então, ela vai fazer birra. E o comportamento de birra de uma criança, ele não deve ser punido especificamente porque é uma birra. É preciso ensinar essa criança a identificar os sentimentos que ela tem e que estão gerando essa birra nela. Por quê? A birra é uma forma de tentar regular emocionalmente, ou seja, as reações do nosso corpo e identificar o que está rolando. Por quê? O nosso cérebro está sempre assim. Tô em perigo ou tô a salvo? Tô em perigo ou tô a salvo? Então, o nosso cérebro, ele é bem objetivo. E ele está sempre analisando todas as situações. Então, é muito esperado que uma criança tenha esse tipo de reação. Agora, eu conheço e eu acredito que vocês também conheçam crianças de 30 anos, de 35 anos, ou até mais. Então, a imaturidade tem a ver com essa questão de ainda não estar evoluído o suficiente naquele aspecto e utiliza outros recursos para que essa pessoa consiga o objetivo que ela deseja. Então, quando a pessoa está ainda nesse lado da imaturidade, ela tem uma baixa autoestima. Então, quais são os tipos de comportamentos que uma pessoa com uma baixa autoestima pode ter? Ela pode ter um sentimento, uma percepção de si mesma, de que ela não é o suficiente, de que ela precisa fazer mais, que ela sempre está muito ligada aí à opinião dos outros. Ou ela pode ser uma pessoa extremamente egocêntrica.
Egocêntrica em qual sentido? É sempre ela. Sempre ela primeiro, sempre os meus interesses primeiro, porque senão eu vou ficar ansiosa. Senão eu vou ficar ansioso se você não fizer o que eu vou querer, que eu quero que você faça. Você quer me deixar ansiosa? É lógico que, nesse contexto aqui, eu estou falando de uma pessoa que não tem um adoecimento, um transtorno mental ligado à ansiedade. Eu estou falando de uma maneira geral. Então, é importante nós diferenciarmos. E mesmo que haja um transtorno diagnosticado por detrás, quando há o acompanhamento profissional necessário, a pessoa consegue construir uma qualidade de vida e de relacionamentos, se ela desejar que seja assim. Então, o transtorno, o adoecimento, ele não pode ser um amuleto da sorte ou a que te carrega para todos os lugares, que faz com que você consiga as coisas que você deseja só pelo simples fato de uma maneira assim bem linguagem aqui. Isso não é simples, gente, é só a linguagem aqui. Porque eu sou ansiosa, você tem que fazer o que eu quero que você faça, porque eu sou ansiosa. Então, é importante a gente olhar com um pouco mais de amplitude para isso. E aí, como a pessoa tem essa baixa estima por si mesma, ela sempre pensa, ela pode pensar com muita frequência, na verdade, que ela não tem nenhum impacto, que as ações dela, que o que ela diz, o que ela faz, não tem nenhum impacto no outro. Ela pensa, e se tiver um impacto, esse impacto é negativo. Ela não acredita que ela pode contribuir de uma maneira legal, positiva na vida de outras pessoas. Outra coisa é que quem é imaturo emocionalmente não assume a responsabilidade, porque na verdade não pensa que tem a responsabilidade por aquilo que ela faz, por aquilo que ela diz, por aquilo que ela do jeito que ela se comporta. Então, a pessoa fica assim, né? Porque eu faço tudo errado mesmo. Porque tudo que eu faço não presta. Porque eu não presto. Vocês já ouviram pessoas que falam isso? É culpa minha mesmo. É porque eu não sei fazer as coisas. É por causa disso, é por causa daquilo. Vocês já tiveram contato com alguma pessoa assim? Boa noite, gente. Hernani, Paulo, 3M Prótese. Não lembro se é o Ramon ou se é o Marquinhos. Se identifiquem aí. Oi, Ana. Boa noite. Então, aqui existe um outro ponto muito importante e que eu gosto muito de trazer isso nas minhas lives. Uma coisa é nós, enquanto seres humanos, desde o nosso nascimento, nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por situações, muitas vezes, que são traumáticas e que são realmente muito complicadas de lidar. Eu acredito que uma pessoa, para que ela não tenha nenhum trauma, só se ela ficar numa bolha e ninguém tiver contato com ela. Porque é muito complicado isso. Então, desde lá da barriga da nossa mãe, a gente já passa por rupturas, por quebras de ciclos, começo de novos ciclos. Então, o que eu escuto muito falar, principalmente de pessoas que têm características de uma imaturidade emocional, mas lá em casa não era assim. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, minha tia, enfim, quem criou essa pessoa? Nunca falaram sobre emoções e sentimentos, nunca falaram sobre como eles se sentiam. Pelo contrário, eles se calavam, cada um pro seu lado, ninguém pedia desculpa para ninguém e ficava por isso mesmo. E aí, as pessoas utilizam isso como uma forma de justificar a sua incapacidade, né? A sua imaturidade emocional. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acredito que aqui não tem nenhuma criança.
Então, nós, enquanto adultos, nós temos a responsabilidade pela nossa vida. Então, se você não recebeu isso na sua casa, lá na época da sua criação, quando você era criança, isso não pode ser um fator de justificar o seu comportamento. Você é um ser humano, enquanto você está viva, enquanto você está vivo, você tem a capacidade de evoluir e de se desenvolver capacidades, desenvolver novos comportamentos, novas formas de ser. Então você é um ser de possibilidades. Só que se você não fizer por você, só lamento, ninguém vai fazer. Então, quando nós somos adultos, é lógico que a nossa história de vida é muito importante, isso daí conta muito. Inclusive, ela faz parte de um processo de autoconhecimento. Mas o que aconteceu lá atrás pode dizer até onde você chegou aqui e agora no presente. Mas não vai dizer o que você será no futuro se você se aperfeiçoar, se você se desenvolver. Então, outra coisa muito importante é que a maturidade, ela tem a ver com sair desse lado nosso infantil. De colocar a culpa no outro, de terceirizar as coisas e realmente trazer para nós a responsabilidade. Porque, na verdade, a responsabilidade é nossa. Eu costumo dizer que muitas coisas precisam terminar conosco e muitas outras coisas precisam começar com a gente. Então, a capacidade de estabelecimento de limites, ela é intransferível. A capacidade de escolha também. Então, isso é muito importante de deixar aqui. E vamos pensar nos filmes, né? Quem aí gosta de um super-herói ou de uma super-heroína extremamente perfeita, sem nenhum erro, sem nenhum problema, enfim. Hoje em dia é muito mais difícil, por quê? Até mesmo na ficção, nós estamos buscando cada vez mais personagens que são parecidos conosco, em algum aspecto. Então, a gente está buscando a humanidade das pessoas, inclusive nos filmes, nas séries. Então, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, quando a gente coloca a culpa lá no que aconteceu lá atrás e que influencia no que somos hoje, a gente deixa de demonstrar na nossa humanidade para outras pessoas quando nós deixamos de assumir os nossos erros. Então, quais são os sinais, em geral, de uma pessoa que é emocionalmente imatura? E aí, gente, eu gostaria muito de deixar aqui uma coisa muito bem esclarecida. Na nossa língua portuguesa, tem uma ideia de determinismo. Tipo aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, pronto, acabou. Mas, como eu falei, nós temos a capacidade de mudança desde que a gente aceite aquilo que a gente é, que a gente está nesse momento para aí a gente poder evoluir. Então, o fato de a pessoa é tal coisa e etc., não é um determinismo, ou seja, não é a rota final da sua vida, tá? Então, quais são os sinais? Uma pessoa que é emocionalmente imatura, ela tem uma incapacidade muito grande de ficar sozinha. Se ela fica o dia inteiro sozinha em casa, sem ninguém, sem contato com ninguém, ninguém tá respondendo as mensagens dela no WhatsApp, ela já fica meio nervosa, assim, meio surtada, meio preocupada demais, ninguém gosta de mim, as pessoas me esqueceram, eu não sou importante, etc. E uma pessoa, eu vou usar o exemplo de relacionamento amoroso, porque é algo assim que a gente consegue perceber com uma certa clareza.
até observando certos tipos de casais e de uniões. Nós, enquanto casais, nós somos duas pessoas, certo? E aí, quando a gente vai se relacionar com com essa outra pessoa, nós nos tornamos nós, ou seja, a gente faz coisas coletivamente, dois juntos. Mas aqui, ó, existe o meio. No meio, existem coisas que eu preciso fazer e existem coisas que o meu marido precisa fazer sem mim. E tá tudo bem, ele precisa do espaço dele, ele precisa desenvolver a individualidade dele e eu também preciso desenvolver a minha. Uma pessoa que é imatura emocionalmente, ela não consegue entender isso. Então é tudo, os dois, o tempo todo, e se não for assim, ela pensa que não existe mais amor, que deixou de ser importante, que mais, gente, que pode acontecer aí de discursos que vocês já ouviram? Me conta aí nos comentários, só para eu ver que vocês já passaram. E essa pessoa, ela fica emocionalmente exigente. Então, é uma pessoa que tá sempre te requisitando muita coisa. Quer a sua presença para tudo, quer tudo. É lógico que isso é muito importante, isso tem a ver com a construção de um relacionamento. Não estou falando isso. Mas é o excesso. Eu costumo dizer que os extremos, eles adoecem. A falta e o excesso. Então, o caminho do meio, e o caminho do meio de cada um é diferente, é o mais importante e o que deveria, né, acontecer de uma maneira mais ideal, por assim dizer. Então, ela está sempre te requisitando demais. É uma pessoa que, como ela não consegue cuidar das suas emoções, quando há um conflito, porque, vamos falar a verdade, né, relacionamentos têm conflitos. O estar com outra pessoa pressupõe um conflito de opiniões, alguma coisa ali que não bateu bem, algum comentário que não foi legal, isso gera um certo desconforto ali, então é normal que isso aconteça. Para uma pessoa que está aí nessa fase de imaturidade emocional, ela não consegue ter ADR, discutir a relação. Ela já parte para a dramatização, porque você não me entende, porque você não me escuta, porque tudo que eu falo é errado, e não aprofunda, não vai no problema, não conversa sobre o que de fato aconteceu. Começa a trazer coisa lá de trás para jogar na cara. Porque fez isso, porque você fez aquilo. Então, não consegue estar em conflito. Ela foge do conflito, mas se não tiver como fugir, ela vai assumir essa postura mais defensiva. Então, existe aí uma incapacidade de assumir os próprios erros. E a gente comete erro, hein? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é um santo, uma santa. Então, a gente é ser humano e nós vamos sim cometer erros. E faz parte do nosso processo de evolução. A gente errando, a gente aprende. Então, as pessoas que têm aí essa imaturidade emocional, elas têm uma dificuldade maior de lidar com aquilo que aconteceu no seu passado, como uma forma de trazer isso para hoje com um novo significado ou que traga algum aprendizado, enfim. Ela traz mais aquela postura vitimista, sabe? Aquela ideia de, céus, vida, o sofrimento está demais. Então, essa incapacidade de lidar aí com o passado e também de tomar decisões difíceis. Eu termino ou não meu relacionamento? Eu caso ou não? Eu troco ou não de emprego? Então, ela sempre vai buscar a opinião das outras pessoas para tomar uma decisão que tem diretamente ligação com a própria vida. Mariana comentando aqui. No início do meu relacionamento eu era assim. Foi muita terapia para entender que o eu não é mais tão importante quanto nós. E cada um com a sua personalidade, seu jeito de ser, seu jeito de pensar e de agir. Sim,
No relacionamento, a gente não tem que anular ninguém, nem nos anular para estar com o outro. Se a pessoa está te privando e fazendo com que você deixe de ser você, de que você deixe de fazer as coisas que você gosta para estar com essa pessoa, reflita se realmente faz sentido você estar com ela. Se ela não gosta de você como você realmente é, com as suas qualidades e os seus milhões de defeitos, ela quer te mudar o tempo todo, porque do jeito que você é não tá bom, tome cuidado. É importante você acender aí um sinalzinho de alerta. Porque, na verdade, ela não gosta de você, ama você e etc. Ela pode estar mais apaixonada pela imagem que ela inventou de você. E aí, outra coisa muito importante em relação à imaturidade emocional é que as pessoas imaturas emocionalmente, elas gostam de ser o centro das atenções. Elas gostam de ter palco. Se ela tá numa confraternização da família, na confraternização do trabalho, e ela não está sendo o centro das atenções, ela se isola, fica com a cara amarrada, ou então começa a dar patada gratuita em todo mundo, dá uma resposta. E aí, se for, por exemplo, um casal, né? A outra parte precisa ir lá ver o que tá acontecendo. Ah, porque se não for, você não se importa comigo. Você viu que eu estava triste, que eu estava isso, que eu estava aquilo. E você não fez nada, você fingiu que nada estava acontecendo. Então, uma pessoa imatura, ela pode assumir esse espaço de querer ser o centro das atenções o tempo todo. Isso é complicado, porque na verdade não dá, né? Para ter os holofotes em cima da gente o tempo todo, e se tiver também, é bem complicado também de lidar com isso, porque aí tem a expectativa do holofote dos outros em cima da gente. E aí, as pessoas que têm essa imaturidade, elas têm uma necessidade de confirmação das outras pessoas muito grande. Porque, na verdade, elas não acreditam em si mesmas, em suas capacidades, como eu falei. Então, está sempre procurando a opinião e a validação das outras pessoas. E aí, como há essa incapacidade de assumir os próprios erros, está sempre fazendo, tentando agradar cada vez mais. E aí, quem tem um relacionamento imaturo... Agora vamos pensar em casal, tá? Um relacionamento imaturo são aquelas pessoas que... Eu vou usar uma forma assim bem... Pensando aí na Páscoa que passou agora, né? São pessoas que só comeram chocolate, ou seja, só o docinho, só passou pela fase boa e já querem juntar todo mundo, já casar logo. Não sei se vocês já ouviram, isso eu escutava muito de pessoas, minha avó, enfim, pessoas um pouco mais velhas falavam isso da ideia do casal precisar comer um saco de sal junto para saber se dá certo. E esse saco de sal, essa metáfora, tem a ver com as dificuldades da vida, de lidar com essas dificuldades, como casal juntos e etc., e permanecerem. E relacionamentos que são constituídos de uma maneira imatura, eles não se mantêm ao longo do tempo, porque essas características que eu disse anteriormente são características que podem sim minar um relacionamento, e outra coisa muito mais complexa e complicada pode acontecer. Se tornar um relacionamento tóxico e abusivo. Eu vou fazer outras lives sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que merece a nossa atenção. Essa semana eu estava lendo sobre esse assunto, e uma coisa que me chocou bastante foi uma estatística que a autora do livro que eu estava lendo, que eu vou trazer depois como indicação para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto aí nas próximas semanas, trouxe que 1 em cada 4 mulheres
passam por relacionamentos abusivos e 1 em cada 7 homens passam por relacionamentos abusivos. Então, cada um de nós aqui na live agora, pode ter vivenciado ou está vivenciando um relacionamento tóxico e abusivo e não tem a consciência disso. Porque, culturalmente falando, as pessoas elas dão mais ideia, tomam maior consciência quando há a violência física. Então, quando o casal está já na fase de se agredirem fisicamente, esse é um tipo de casal que ganha a atenção das outras pessoas, por assim dizer. Mas olha só, existem maneiras muito sutis de violências, de chantagem emocional, de manipulação emocional, que uma pessoa que é imatura emocionalmente pode fazer com a outra pessoa que está ao lado dela. E existem certas características de personalidade, de jeitos de ser enquanto seres humanos, de mulheres e homens também, que predispõem essas pessoas a se envolverem em relacionamentos mais tóxicos. Como pessoas que são extremamente responsáveis. Sabe as pessoas que... Eu quero a maior parte do relacionamento, pra mim tá tudo bem. Eu sei que pra essa pessoa é novo, pra ele é novo. Então tá tudo bem pra mim cuidar de certas coisas, como as finanças, como as demandas do trabalho, fazer tarefas que seriam da responsabilidade dessa pessoa. Então traz muito pra si. Tem esse senso de responsabilidade muito forte. Outra característica é que pessoas muito empáticas, ou seja, que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o sentimento do outro, são pessoas também que se predispõem a ter relacionamentos mais abusivos. Porque a história de vida trágica, difícil, traumática da outra pessoa atrai ela. Sabe aquelas mulheres, que eu atendo muitas mulheres, né? E aí, então eu vou falar mais do meu lugar de experiência. Sabe aquelas mulheres que querem ser a salvadora da pátria? Que querem ser as salvadoras, as mamães dos seus parceiros, das suas parceiras? Então, essas pessoas, elas podem se envolver em relacionamentos que são mais disfuncionais, que são relacionamentos que sugam delas. E olha só, um relacionamento abusivo, ele não é nos primeiros meses, ele é gradual, então ao longo do tempo. Então, existem certas características de personalidade de nós, mulheres e homens também, que nos colocam mais vulneráveis para assumir relacionamentos com pessoas que são imaturas emocionalmente. E aí, de tudo que eu estou falando aqui, eu gostaria de te fazer o convite de você refletir sobre você mesma e sobre você mesmo e entender onde você se percebe nisso tudo que eu estou falando. Ai, Gisele, não me percebo em nada. Então, talvez essa live não seja exatamente para você. Ah, não, Gisele, eu me percebi em 2 coisas que você falou. Então, trabalhe, busque evoluir nessas 2 coisas que eu falei. Nossa, Gisele, eu tô me vendo em tudo que você tá falando aí. Tá como se você estivesse descrevendo a minha vida. Então, busque evoluir também. Porque a gente também tem essa, né? Ai, essa live aqui tinha que ser pra fulana. Nossa, fulano tinha que estar vendo essa live aqui. E a gente sempre leva pro outro lado, né? Sempre leva pro coleguinha, enfim, pra outra pessoa. Mas a gente não tem a capacidade de mudar a outra pessoa, de controlar, enfim, intervir no comportamento das outras pessoas. A gente tem a capacidade de cuidar de nós mesmas, de nós mesmos.
Então, se você se cuidar, buscar adquirir a sua própria maturidade emocional e evoluir nisso, você vai contribuir com as outras pessoas que te rodeiam também. E aí, as pessoas que são imaturas, elas também são pessoas rancorosas, pessoas que ruminam demais dos erros do passado, porque lá no passado era assim. E aí o passado ele foi extremamente carrasco, muito ruim, ou então foi um passado que eu não quero olhar para ele nunca mais na minha vida, mas eu também não quero evoluir. Pessoas imaturas, elas ruminam muito pelos seus próprios erros e não aprendem com eles. Elas sempre estão prestando muita atenção, colocam como se tivesse um holofote gigantesco no erro que ela cometeu e fica sempre batendo na tecla. Ai, é porque eu fiz o curso errado. Ai, é porque eu entrei na empresa errada. Ai, é porque eu namorei com a pessoa errada. Ai, e sempre tá procurando o lado errado da situação e ruminando por conta disso. Ai, porque eu sou trouxa. Ai, porque eu sou isso. Ai, porque eu sou aquilo. E esse diálogo de ruminação interna, ele é um diálogo que ele é infinito. Quanto mais você rumina sobre certas coisas, mais volta e entra de novo e fica nesse ciclo que é vicioso. Então, é importante entender também se você é uma pessoa que rumina demais pelos seus erros e pelos erros dos outros. Ou se você rumina mais pelos dos outros porque você não consegue prestar atenção em si mesmo, em si mesma e naquilo que está se passando com você. E aí, talvez você esteja com uma pessoa imatura emocionalmente. Aí eu volto aqui de novo para a esfera dos relacionamentos, porque é o que eu mais escuto e que eu vivencio no dia a dia também. Tanto na vida pessoal quanto profissional, as pessoas me procuram para falar sobre isso. Ah, porque meu namorado é assim, minha namorada é assim, porque meu marido faz isso, faz aquilo. E a pessoa demonstra indícios de imaturidade emocional e que não vai mudar, que não deseja mudar, porque o jeito que ela está, tá bom pra ela sim, ela considera que é assim mesmo que tem que ser e tá tranquilo. E aí vocês lembram do que eu falei agora há pouco? De que a gente não tem controle sobre o comportamento das outras pessoas, mas a gente pode sim ter controle sobre os nossos comportamentos e as nossas decisões. Então vale a pena você ponderar se você quer viver a sua vida com qualidade, com a capacidade de se desenvolver, de evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, de ter uma vida boa e a sua vida, a vida que você deseja. E aí entra em um outro ponto. Você sabe o que você gosta? Você sabe o que você deseja da vida? Então, esse desejo pela sua vida tem a ver com carregar o outro nas suas costas? De ser a pessoa, a parte madura da relação? A pessoa que não dá piti? Que é a pessoa que é a centrada porque a outra é extremamente infantil? Você quer ser o pai, você quer ser a mãe dessa pessoa que você está e cuidar dela como se ela fosse um serzinho que não pode ser frustrado, que você não pode deixá-lo ou deixá-la porque senão ela vai fazer alguma coisa e você acha que você tem responsabilidade sobre isso? Aí, ó, a Lorena falando aqui. Eu observo imaturidade em minha companheira. Será que observo... Ah, tá. Entendi. Será que eu observo tanto ela que acaba esquecendo de olhar pra mim mesma e talvez eu seja imatura? Não sei. Essas perguntas mais específicas, assim, é um pouco mais difícil de responder porque eu não conheço muito a sua história de vida, enfim, do seu contexto de relacionamento. Mas uma coisa que eu digo com muita frequência, Lorena, é que quando nós terceirizamos a responsabilidade
do nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. E isso inclui sim nós nos observarmos. Nós podemos sim ter esse risco de estar projetando nas outras pessoas aquilo que na verdade tem a ver conosco. Mas um relacionamento nunca é só uma parte. É sempre aí um trabalho, né, que envolve as outras pessoas. A outra pessoa e as outras pessoas mesmo, porque envolve a história de vida, envolve a família, envolve outros contextos, e que isso, gente, não deixa lá na portinha do lado de fora da casa de vocês quando vocês assumem um relacionamento. Isso tudo vem junto. A maletinha da família, enfim, dos traumas, então tudo vem junto conosco. Mas deixa eu só beber uma aguinha aqui, senão eu fico sem voz. É importante a gente ter esse olhar para nós mesmas. E se você tá percebendo que, poxa, eu tô me percebendo, tô vendo que não é pra mim, que tá difícil, que não é bem o que eu gostaria, eu não quero me envolver dessa maneira que a outra pessoa quer agora, não entendo que futuramente vai ser uma relação que vai ser sustentável, que vai dar trabalho, assim, no sentido de exigência emocional mesmo, psíquica, enfim, de desenvolver alguém que não quer essa mudança. Você tá percebendo isso, só que você não sabe muito bem como agir. Considere tudo isso que eu conversei aqui com vocês hoje na live, e se ainda assim for um fator extremamente assustador e limitante para você, procure ajuda profissional. Por exemplo, através da psicoterapia, mas aí não se restringe só à terapia, você vai aprender a se conhecer um pouco melhor, entender um pouco mais da sua história de vida e os comportamentos que você tem nos diversos contextos. Mas, como eu falei, não é só a terapia. Às vezes uma leitura, ver palestras, ouvir podcasts, enfim, é a forma como você procura a sua evolução. Se você está percebendo que você está em um outro patamar na sua relação com a outra pessoa, seja honesta com você mesma e com a outra pessoa também. Porque a maturidade emocional, lá no início da live eu falei, tem a ver com assumir a responsabilidade pela própria vida. Assumir as consequências, sejam elas complicadas e difíceis, sim, mas assumir essa responsabilidade e cuidar da própria vida, tomar as rédeas da sua própria vida mesmo, se tornar protagonista da sua própria existência. Boa noite, Paulo, Júnior. Oi, Leide, boa noite. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês sobre a maturidade e a imaturidade emocional era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui. Se não tiver, já vou me despedindo de vocês. Na quinta-feira que vem, nós estamos juntas e juntos aqui de novo para mais um bate-papo sobre essa temática da nossa autoestima, a questão dos relacionamentos. E se vocês tiverem alguma dúvida, algo mais específico, alguma coisa que realmente não daria para falar agora, vocês podem me mandar mensagem diretamente no direct que eu vou responder com muito prazer. Leide, pode ficar tranquila, eu vou salvar a live daqui a pouco e você consegue ver desde o começo, tá bom? Oi, Raquel, boa noite, você chegou, já tô finalizando aqui. Então, pessoal, muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Um beijo para vocês.